Deus, foi tremendamente tocado pelo Senhor, não é? A Mara vem de outra denominação, mas eles já namoravam lá atrás. Mas desde o último seminário do Amor que Pensa, eles tomaram uma decisão. Não, espera aí, então nós temos que fazer a corte, não é? Então começaram a ajustar tudo desde o dia do seminário. Então eles separaram-se e tal, e não sei quanto, né? Parou tudo. Amém? E tomaram a decisão de caminhar em oração, discipulado. Nós temos alinhado esse tempo todo, posicionamentos, decisões. E hoje então é o dia de nós apresentarmos a corte do Domingos e a Mara. E eles já estão até na conversa do casamento. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Mas, amém, irmãos, por que é que eu faço questão de apresentar os irmãos também? Pelo amor de Deus, casem, amém? Eu não sei, vocês ficam tão assim, tão fechados num lugar, né? Vocês fecham tão bem o coração que depois o pastor tem que forçar para você abrir. Irmão, casa, pelo amor de Deus. Mas é bom dar testemunho de coisas boas. Então nós estamos a envolver toda a igreja, porque eles assumiram o compromisso da corte. E eles assumem diante de toda a igreja. Por quê? Porque eles entendem que a carne é fraca de facto e que eles querem honrar a Deus com o seu relacionamento. Então é uma manifestação pública do Domingos em honrar a Mara e da Mara em honrar o Domingos. Um compromisso de santidade. Amém, meus irmãos? Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos para eles, por favor. Assim, quem quer casar, eu acho que você devia ficar em pé para fazer essa oração. Só acho. Eu só acho, né? Eu só acho. Amém. Glória a Deus, estenda as mãos para cá. Não é assim. Calma, vou te ensinar. Pega já na mão, assim. Isso. Calma, confia. É sua mão, não é? É sua mão. Amém. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, nós abençoamos esse início do relacionamento que vai honrar ao Senhor. Pai, nós apresentamos a corte desses irmãos e nós oramos para que não haja frustração nem no coração da Mara e nem no coração do Domingos. Pai, que o tempo todo eles sejam honrosos um com o outro, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o levante do maligno e nós os guardamos debaixo da nossa oração. Pai, nós declaramos, ó Deus, que de fato é um caminho que vai levá-los ao êxito na relação, mas que eles nunca fechem os olhos para aquilo que o Senhor mostrar, que eles nunca se calem para aquilo que o Senhor direcionar para falar. Pai, que os seus corações sejam gratos por esse tempo, que eles divirtam-se nesse processo, que eles sejam alegres até o casamento e depois então eles transbordem em alegria. Nós os abençoamos a corte deles, no nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus, obrigado, amém. Amém. Nélio, aproveita que está perto, cumprimenta assim, aperta a mão dele e fala, eu quero, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, são 6 casamentos, né? Um já está, ok, glória a Deus, falta 5. Quero te receber aqui em cima, mas sem pressão. Quero dar um aviso aqui. Irmãos, nós estamos a investir no Ministério da Palavra. A Inês tem nos ajudado. Então ela tem gravado as palavras, tem tentado ser muito profissional nisso. Faz a edição dos vídeos, colhe o som a partir da mesa. E temos aqui não vai dar para pôr guerra aí, né? Não. Mas nós temos alguns folhetos aqui. Que nós temos um canal no YouTube, onde todo domingo às 13h30 você vai receber a notificação, se você ativar as notificações, mas todo domingo às 13h30 no canal tem a palavra. Amém? Então vai ser bom para ti ao longo da semana ouvir a palavra, reouvir a palavra. Não vai ser a palavra desse domingo, nós estamos com palavras em atraso ainda, mas você vai poder toda semana receber uma palavra lá para você ser edificado, amém? Então, nós temos os servos, me ajudem. Nós temos esses folhetos, tem um QR Codezinho aqui. Então, você pode apontar a câmera do teu telefone no QR Code, ele vai te
redirecionar diretamente ao canal para você fazer a subscrição. Então, se você quiser, levante a tua mão, os irmãos vão levar até si, por favor. Amém. Glória a Deus. Toma. Moxará. Hã? Já estás inscrita, né? Aí de ti. Reira. Ia te falar reira. Amém. Glória a Deus. Bom, começamos a Holy Fest. Nossa, tem muita aviso. Começamos a Holy Fest. Quilamba está em primeiro lugar, irmãos. Aleluia. Quilamba está em primeiro. Ontem já começamos. Glória a Deus. Mas tem uma coisa, irmãos, eu nunca entendi. Por que o Quilamba nunca dança? É o quê? Não sabem dançar? São velhos. A Tatiana disse são velhos. Pontos, porque o Cândido. Cadê o Cândido? Tá o Cândido. Uma salva de palmas para o Cândido. Cândido ganhou ontem o Bible Game Show. Não é que é o quiz bíblico. Ele foi o que mais respondeu perguntas. Então ele venceu e aí trouxe já uma medalha para o Quilamba. Amém? Essa já está garantida. Essa já é nossa. Então, por favor, vai lá estar. Então, nós vamos ter o Futsal Master, não é? Que é para quem tem acima dos 30 anos. E eu não sabia que somos muitos, afinal. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas temos também a equipa de futsal dos mais jovens, abaixo dos 30. Então, vamos lá lutar. Para quem não sabe, o Moisés vai jogar. Último aviso. Em relação ao piso nosso que nós ficamos de aplicar esse mês, amém? Faltam alguns valores, por favor, me procure. Eu não sei ligar para pedir, né, oferta. Uma irmã falou para mim, pastor da igreja, pode ligar e falar da necessidade, nós vamos contribuir. Eu não sei, não estou habituado. No banco eu cobro, porque é cliente, tem contrato. Eu ligo, seu fulano está em cumprimento, seu crédito venceu, tem que pagar. Mas aqui é oferta, então eu não me sinto muito bem. Mas, na verdade, não estou a pedir para mim, estou a pedir para a igreja. Então, aqui no púlpito, pelo amor de Deus, nos ajude. Aleluia. Amém. Pastor, vai mudar a nossa oração? Não vai. Pastor, tem um cariz espiritual? Não tem também, não é? Só vai ficar mais bonito para fazermos o casamento dos irmãos aqui na igreja. Aleluia. Amém? Vai ser uma bênção. Então, por favor, me procure para nos ajudar aí com a fatura. Alguns irmãos já ofereceram outra parte, ofereceram mão de obra. Fizemos um contato muito bom que aplicou um desconto de 50% no material. Então, estamos com um orçamento muito, muito favorável para nós. Ao todo, nós precisamos apenas de 1.668.000 kwanzas. 1 milhão também já foi oferecido. Nós só estamos atrás dos 668.000 kwanzas. Amém? Para ver se ainda no mês de fevereiro fica tudo muito mais bonito. Feche seus olhos. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração no dia de hoje, à luz da palavra. Pai amado, queremos sair daqui com um entendimento. Toque o nosso coração, ministre as nossas vidas, ó Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça e o seu favor seja sobre nós. Amém, amém, amém. Desculpa. Quem ensaiaram? Não, se não ensaiaram uma música diferente. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Amém. Você é muito bem-vinda, amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero pregar já. Seja muito bem-vinda. Mais alguém nos visita? Temos 2 visitantes hoje. Aleluia. Glória a Deus. Você que está do lado, só quem está do lado da pessoa que nos visita, queria que você cumprimentasse, por favor, esse irmão. Tá bom, vai lá. Vocês podem tocar a música. Visitante, seja bem-vindo. Vamos fazer mais, amém. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Livro de Jó, capítulo 1, verso 21. O tema da nossa palavra é: o Senhor tomou, o Senhor recebeu, o Senhor tirou, não é? É uma pergunta a nossa mensagem de hoje. Livro de Jó, capítulo 1. O primeiro capítulo aponta para o começo, não é? Então nós estamos a ver aqui o começo da situação.
Obviamente nós sabemos que o diabo se infiltrou entre os anjos, não é? Entre os filhos de Deus. E Deus perguntou para ele, de onde vens? Ele disse, de rodear pela terra, de passear pela terra. Mas Deus sabia que não foi um passeio qualquer. Deus sabia que Satanás, o diabo, não é? Ele estava a observar um homem chamado Jó. E Deus então pergunta para ele, você viu o meu servo Jó, não é? E aí então há uma conversa interessante na corte celestial entre Deus e o diabo. E o diabo então faz uma acusação a respeito de Jó. E ele diz que Jó só serve ao Senhor porque o Senhor tem lhe dado muitos bens. Porque o Senhor tem lhe enriquecido, não é? Porque ele tem muitas riquezas, ele tem motivos para te servir. Porque ele tem filhos e filhas, ele tem motivos para te servir. Porque ele tem muitos empregados, ele tem motivos para te servir. E Deus então diz, olha, faça o que você quiser. Você não pode tirar a vida dele, não é? Você não pode tirar a vida dele. Aí todo mundo morre, menos Jó e a sua esposa. Uma pergunta, não é? Que às vezes você já pensou também, por que a esposa não morreu? A palavra fala que quando há um casamento, não é? Dois se tornam um. Então não pode tocar na vida de um ou do outro. Ah, mas pastor, a mulher dele deu conselhos errados, mas eles são só. Amém? Terça você já sabe. Amém, domingo. Não entram nessa mentiragem. Mas foi o que aconteceu. Todo mundo morreu. A esposa e o marido foram da morte dos filhos, da perda dos bens, não é? Livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Olha o que Jó diz. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o que, meus irmãos? O tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Presta atenção. A pergunta é, foi o Senhor que tomou? Foi o Senhor que fez isso? Foi o Senhor que trouxe a tragédia na vida de Jó? Não foi. Mas a pergunta também seria, Jó sabia? Quem fez? Fez. Você sabe, tem gente que para onde olha, ele vê a mão do diabo. Mas tem gente que é benigno. Para onde ele olha, ele vê a mão. Que nós tenhamos esse espírito. Não foi Deus, mas que nós tenhamos o discernimento de constantemente procurarmos Deus no nosso caminho, não é? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, diz a palavra, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor, não atribua títulos ao diabo, mas de fato não foi Deus que tirou. Então hoje nós vamos compartilhar a importância de nós termos uma imagem reta de Deus. Lá no final do livro de Jó, você vê Jó a dizer, não é? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho te visto face a face. Agora eu te conheço de verdade. Então nós temos muita informação a respeito de Deus, não é? Da outra vez eu perguntei a alguns irmãos, você acredita em Deus? Fato, ou você conhece a Deus, não é? Porque Deus é um fato, não é uma ideia por se acreditar. Seria tolo, né? Nós nos apegarmos a isso, porque ninguém te pergunta, você acredita no teu pai e na tua mãe? E não é acreditar se eles falam mentira ou verdade, mas que você é filho deles, por exemplo, ou que eles existam, não é? Você pergunta outras coisas, você acredita em, sei lá, Papai Noel, não é? Pai Natal, ideias. Mas o teu pai e a tua mãe não são ideias, não é? Então ninguém pode te perguntar se você acredita no teu pai e na tua mãe. Do mesmo modo, ninguém precisa te perguntar se você acredita em Deus. Você conhece a Deus. Por isso ninguém arranca isso do teu coração. No dia bom e no dia mau, o teu espírito testifica que você é filho de Deus. E isso não muda no dia bom e no dia mau, entendeu? Mas é necessário que haja essa experiência de conhecer ao Senhor de fato. Quando nós o conhecemos, nós afirmamos categoricamente. Ninguém precisa nos dizer se é real ou não, ou precisamos de evidências de que Deus existe ou não. Nós o conhecemos. Nós o conhecemos. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado, você conhece ao Senhor. Não é uma pergunta, afirme para ele, você conhece ao Senhor. Amém? Então, Gálatas capítulo 1, verso 6 diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, 6. No verso 7 diz, o qual não é outro, senão que há alguns que entre vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldição. Assim, verso 9, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Verso 10, porventura, procuro eu agora o favor ou a graça dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens,
não seria servo de Cristo. Se fosse para agradar a homens, eu não seria servo Cristo. Amém? Então, na verdade, como Paulo diz, não é um outro evangelho. Fulano prega o evangelho da prosperidade. Fulano prega... Não é outro evangelho. É o evangelho que é pervertido, é distorcido. É um fato, irmãos. Pessoas que anunciam o evangelho com base no lucro. Não é? Vem no evangelho uma oportunidade de se enriquecer. É fato, acontece. Nós sabemos que acontece. Mas é o evangelho pervertido. Não é um outro evangelho. Não é uma outra mensagem. Eles distorcem o evangelho, como está a dizer Paulo. O evangelho que aponta para o homem, para aquilo que o homem tem que fazer. 5 passos para isso, 5 passos para aquilo, não é? Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Toda a mensagem que aponta para o homem, não é? Não é uma mensagem que de fato vale a pena de se ouvir. Não é o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem. Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia. E agora quem crê que Ele é o Filho de Deus e que morreu no seu lugar, ele se torna Filho de Deus também. Não tem 5 passos, não tem sacrifícios que precisam ser feitos. É pela fé. Pela fé. Pastor, se nós pregarmos isso, não é? As pessoas vão sair por aí a pecar. Presta atenção, quem tem vontade de se atirar na lama é porco. Ovelha eventualmente cai na lama, mas incomoda, não é? Fica pesada, ela evita a lama o tempo inteiro. Quem sai por aí à procura, ele não nasceu de novo, não é filho de Deus. Mas esse é o evangelho. O evangelho continua a ser esse. Basta crer, você recebe a salvação. Quantos dizem amém? Se o que ele vai fazer depois é uma responsabilidade dele, ele mente a ele mesmo. Mas eu não posso de maneira alguma pregar o evangelho além desse, porque senão é maldição sobre a minha vida. Não é? Ser salvo pela graça, não por obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Mas se você se alimenta do evangelho pervertido, você vai ter crenças pervertidas também, não é? Se você se alimenta de justiça própria o tempo inteiro, aquela mensagem que o tempo inteiro faz cobranças, o tempo inteiro faz exigências, você vai ser uma pessoa que vai cobrar de todo mundo e vai exigir de todo mundo. Você vai ser uma pessoa chata, insuportável. Que Deus nos livre de ti, de verdade. Aquele que o tempo inteiro cobra, tem que fazer isso, tem que viver aquilo, porque a palavra é aquilo, a palavra é isso. É um evangelho a mais. A palavra fala que nós somos transformados ao contemplar a Cristo. À medida que você contempla, você se torna mais parecido com Ele. Pastor, como é esse contemplar? Quando você louva o Senhor, quando você lê a palavra de Deus, quando você tem comunhão com os irmãos, que é o corpo de Cristo. Ao contemplar o Senhor, você é transformado. Então, muitos nos procuram, pastor, eu posso isso? Se eu fizer isso é pecado? Se eu fizer aquilo não é? A pergunta seria, o que é que você quer fazer? Faça o que você quer fazer. E aquilo que você quiser fazer vai determinar a tua posição como filho ou não. Então, tem coisas que você não vai ter vontade de fazer. Por quê? Porque você foi mudado, você foi transformado. Então você não vai procurar essas coisas. E quando você fizer, porque eu vou te dizer, algumas vezes você vai fazer coisas. Você vai fazer. Mas o que você vai sentir depois de fazer vai mostrar qual que é a tua natureza. Jovem que nos procura os choros, pastor, eu pequei, pastor, eu fiz tal coisa, pastor, olha, aconteceu isso, me sinto muito mal. Eu falo para ele, glória a Deus, você é filho de Deus, você nasceu de novo. Porque o ímpio não faz isso. O ímpio se orgulha das coisas horríveis que ele faz em secreto, não é? E ele esconde até o final. Por quê? Porque não teve a natureza mudada. Mas aquele que se arrepende, aquele que volta, aquele que retrocede, aquele que pede perdão, aquele que procura auxílio, ele está a declarar, eu nasci de novo, isso não faz parte da minha vida. Quantos me entendem até aqui? Então não se orgulham disso. Então você precisa ter paz na mensagem que você prega. Eu não posso. Você sabe, tem muitos pregadores, pastores, eles fazem de fato, não é? Algumas pressões aí, mas é com boa intenção, muitos deles. Tem gente de fato que é má, mas tem gente que tem boa intenção.
como é que eu vou guardar o jovem, por exemplo, não é? Então, vai ter o carnaval agora. Como é que eu vou impedir o jovem de pecar? Então, eu vou pôr todo mundo fechado na igreja e vou falar para eles o que pode e o que não pode. A intenção é boa. A intenção é boa. Mas você tem que dar liberdade para o povo escolher. Faça o que você quiser. Nós escolhemos fazer uma festa. E você é nosso convidado para a Holy Fest, por exemplo. Você é um convidado nosso. Mas você é livre para fazer o que quiser. Amém, meu irmão? Você é livre. Foi para isso que Cristo te libertou. Então, Jesus não veio nos trazer uma lista de regras. Moisés trouxe a lista de regras. E não funciona a lista de regras, não é? Não funciona. O que funciona é ser liberto pelo Filho. Então, entender Deus da forma correta vai te permitir relacionar-se com Deus de forma correta também. Se você entende que Deus é um juiz, como eu imaginei muitas vezes, um velho sentado num trono, cabelo branco, barba branca, um cetro, uma coroa, e olhar para mim à espera do meu primeiro pecado para me castigar, porque tudo que eu fazia, a minha mãe dizia: Deus vai te castigar, não é? Deus vai te castigar. É assim que eu imaginava Deus. Até entender que Deus é Pai. Calma aí, Deus é meu Pai. Eu posso pedir qualquer coisa, não é? Até eu começar a ser constrangido pelo amor de Deus. Até eu começar a perceber que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é meu Pai. Né? O ego até balança um pouco. Se eu começo a entrar em certos lugares a falar: isso é do meu pai, isso é do meu pai, isso é do meu pai, é do meu pai também, também é do meu pai. Mesmo você é do meu pai também. Não é? Mas é entender a Deus da maneira correta. Amém? Fala para quem está ao teu lado: entenda a Deus da maneira correta. Amém? Romanos 8, capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, ou seja, de graça, de favor, com ele todas as coisas, não é? Se até o filho ele não negou, ele vai te negar um casamento abençoado. Se o filho ele não negou, ele vai te negar, sei lá, uma boleia para o trabalho, sei lá, você colocar aí, né? Eu estava a conversar com os irmãos, analisar a música, mas pronto, não é porque fala da unha, que a unha não é nada, né? Ela sai: a minha unha não é nada, para o meu casamento não é nada. Eu falo, um gap muito grande, né? Da unha para o casamento, ela viajou. Mas, de fato, o que eu entendi? Assim, é do mais simples ao mais complexo. A unha que não é nada, o casamento que não é nada e o ministério que não é nada. Olha, né? Coisas bem diferentes nas distâncias. Mas não é nada de fato. E a pergunta seria: se Deus não negou o filho dele, vai negar uma unha? Sei lá, não é? Se Deus não negou o filho, você acha que ele vai te negar, sei lá, uma faculdade? Se Deus não negou o filho, você acha que ele vai te negar bons negócios? Então, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Você pede mal, você pede com acusação, você vai orar com acusação, você fala: não, hoje discuti com a minha esposa, não posso fazer essa oração, vou esperar um outro dia que eu vou me comportar bem, eu vou falar com Deus, entendeu? Como é que eu vou pedir para minha célula multiplicar? Não, cometi aquele, não. Então essa oração eu vou adiar para o outro dia, quando eu me comportar um pouco melhor, talvez Deus me responda. Mas aí uns fazem diferente. Não, eu cometi um erro, mas eu acho que o pastor está com uma vida muito santa. Pastor, podes orar por mim, por isso e aquilo outro? Só que você não sabe, o pastor ralhou o Elbert, discutiu com a pastora, discutiu no trabalho, deu uma resposta errada num cliente, está com processo disciplinar. É só exemplo, amém? Não está acontecendo. Mas pode acontecer, entendeu? Então não delega o seu relacionamento com Deus por falta de um entendimento de quem é Deus. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Deus é bom. Eu hoje vim aqui para te contar que Deus é bom, muito bom. E você pode pedir qualquer coisa. Deus, ele é de fato muito bom. E mais, esse Deus que é muito bom, ele é teu Pai. Teu Pai, você pode pedir livremente. Então guarde esse texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com o filho todas as demais coisas, não é? Que coisas são essas? Todas. Aqui não tem separação de coisas, como em Mateus 6,33. Aqui é todas as coisas. E que coisas são essas? Aquilo que é bom. Amém, meus irmãos? Amém? Fala para quem está do outro lado: se ele não te negou o filho, vai te negar. Se é teu amigo, eu gosto de sentar do lado de amigo, né? Então se você sabe o que é que ele precisa fazer, se ele não negou Jesus, você acha que ele vai te negar tal coisa? Prega para ele, lembra para ele, é importante isso, amém? Deus não vai negar essas coisas, amém? Satanás, irmãos, é o acusador, é ele que tira, o Senhor restitui. Satanás rouba, o
o Senhor restitui. E a restituição do Senhor é sempre multiplicada. Jó 1,6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O nome Satanás significa acusador. Acusador. Talvez você não saiba, mas Naás, Satanás, aliás, é da raiz Naás, que significa serpente. A serpente no jardim do Éden, o acusador. Amém? Esse camarada que vem então diante de Deus e pede para tocar na vida de Jó. Como você conhece a palavra, não é? Mas, sabe, Jó não atribuiu, aliás, ele não se irou contra Deus. Essa é a palavra. Não se irou contra Deus. Ele não amaldiçoou a Deus. A mulher dele falou: amaldiçoa o teu Deus e morre, não é? Mas ele não amaldiçoou a Deus. Na verdade, ele estava a aceitar o destino. Senhor, eu saí nu do ventre da minha mãe. Se foi da tua vontade eu ter conquistado muita coisa, glória ao teu nome. Mas se foi da tua vontade também eu ter perdido tudo, glória ao teu nome também. Entendeu? Mas não foi Deus que tirou. Não foi Deus que tem tirado as coisas da sua vida. Não é Deus que tem fechado portas, amém? Não é Deus que tem roubado a sua alegria. Quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Mas agora, quando essas coisas acontecem, Deus constrói um caminho para te restituir em dobro. Esse mundo jaz no maligno. Por isso é que a noiva, a igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino. Reino de justiça, paz, não é? Reino de equidade. Vai ser o reino do Senhor Jesus. Reino de prosperidade. Reino onde as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Reino onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá choro. Esse reino virá, esse reino vai se manifestar. Mas ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. Então confie no Senhor. Vai ter dias maus, mas não é obra do Senhor. O Senhor vai te restituir aquilo que Satanás te roubar. Quantos dizem amém? Então, Satanás, ele é o acusador. Mas também você precisa saber quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Às vezes não conhecer as Escrituras nos faz falhar, porque nós não conhecemos a Deus e não conhecemos as Escrituras. Porque aí você começa a atribuir culpas a Deus, a atribuir coisas a Deus que Ele não tem, que Ele não fez. Mas ou também você começa a dar um poder demasiado grande a Satanás, uma capacidade que ele também não tem. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Anote esse versículo e por baixo escreva, não é? Escreva, qual é o fim que você deseja? O que você tem pedido a Deus a respeito da sua família? O que você tem pedido a Deus a respeito da sua saúde? O que você tem pedido a Deus a respeito do seu ministério? O que você tem pedido a Deus a respeito das suas finanças, da sua carreira? Deus está a dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Quantos dizem aleluia? Não é pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Ele vai ver, esse mês não devolveu o dízimo, vou lhe tirar o emprego. Não é o pensamento de Deus. Isso é o pensamento de Satanás. Satanás coloca isso no seu coração. Mas não é o pensamento de Deus. Deus é bom. Deus, ele é generoso. Quantos dizem amém? Qual que é o fim que você deseja? Peça ao Senhor. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou graça. Então, você vê, o Filho de Deus não veio para acusar, para condenar. Ele veio para salvar. Não é? Veio para salvar. Mas eu não mereço, tenho muito pecado. O coração do Senhor nos dias de hoje não é de condenação, é de salvação, é de graça. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Esses são os pensamentos de Deus. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do que, meus irmãos? Do pecado. Porque sem lei você não saberia que pecado é pecado. Então a lei, na verdade, é que dá força para o pecado. É a lei que fala, não é? Se imagina assim, vou dar um exemplo. Um elefante cor-de-rosa. Ou melhor, não pense em mim em cima do elefante cor-de-rosa. Qual que é a nossa tendência? É pensar no pastor em cima do elefante cor-de-rosa. Mas a lei, o mandamento era: não pense em mim. Por conta da lei, não é?
nós começamos a fazer, a ir atrás. Então, a lei tem uma força, o pecado. Mas não é o pensamento do Senhor. Olha só, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus mostrou o pecado de todo mundo. Ok, Deus já sabia. Agora o homem também sabe porque veio a lei mostrar, não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:24. Agora, sendo justificados gratuitamente. Todos pecaram. Pela lei ninguém seria salvo. Agora, gratuitamente o Senhor enviou salvação. Por sua graça. Mediante a redenção que há em quem, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Verso 28. Pula para o 28, por favor. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras. Diz, pela fé. Independentemente das obras da lei. Da lei, independentemente. Ah, eu fiz, eu cumpri, eu paguei, eu dei. Independentemente, você é salvo pela graça. Pela graça, mediante a fé. Fé em qualquer coisa? Não, fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre os homens, morreu morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Aleluia! Essa é a salvação. Então, não coloque peso nas pessoas. Ah, você vai ser salvo, mas você tem que deixar de fazer isso, você tem que deixar de fazer aquilo. Você vai, não faça isso. Não é assim. Anuncie a salvação para ele e ensina ele a contemplar a Cristo. Você não vai mudar ninguém. Para com essa conversa de que eu vou lhe converter. Não vai ser assim. Não vai. Ensine ele a contemplar a Cristo. Ensine os teus filhos a contemplarem a Cristo. Ensine eles a amarem a Cristo. Só. Anuncia a salvação. E é apaixonante, irmãos. Você começa a ver, poxa, como é que eu, um camarada como eu, posso agora entrar nos céus? Posso chegar diante do trono de Deus e chamar meu Pai, Deus que é santo, santo, santo. Que homens tão extraordinários no Velho Testamento, não é? Não ousavam sequer chegar perto dele por conta da sua santidade. Mas agora o Deus que é santo, que ninguém se aproximava dele, decidiu morar dentro de ti. Por conta da graça. Então, se você começou pela graça, se ele veio morar no seu coração por conta da graça, por que agora você quer viver nas obras da lei? Não há nenhuma relação tua mais da lei e a vida que você leva. Você não pode querer viver a nova aliança com base na velha aliança. Os irmãos me entendem até aqui. Então, para com isso. Para com isso. Aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Não uma lista do que eu posso e o que eu não posso. Eu posso isso, eu posso pintar o cabelo, eu posso usar trança, eu posso pôr um brinco, eu posso pôr tatuagem, eu posso ouvir essa música, eu posso dançar aquilo, eu posso não sei o que. Faça o que você quiser, a sua natureza vai ser manifesta. Então tenha uma revelação correta da imagem de Deus. Mateus 25:14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Verso 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. É aí que muito crente tem medo, não é? O dia do ajuste de contas. É verdade, nós como cristãos teremos ajustes de conta, mas não vai ser para condenação, vai ser para receber galardão. Porque uma vez salvo, salvo para sempre em Cristo Jesus. Amém? Jesus fala: aqueles que o Pai me der, de maneira alguma serão arrebatados da minha mão. Amém? Continuando, verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Verso 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei.
Verso 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, no verso 25, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Verso 28, salta para o 28. Aliás, vamos ler aqui o 26 também. Vamos continuar. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho o ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Não é uma questão. Ou seja, é assim que você me enxerga. Você é mau e negligente. Você diz, não é? Que eu colho onde eu não semeei. Está-lhe a chamar injusto. Não é? Que eu ajunto onde eu não espalhei. Você está-me a chamar injusto. Mas está bem. Continuando nessa tua linha de raciocínio. Se você sabia que eu sou assim, verso a seguir, olha o que diz. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro. Aonde, meus irmãos? Essa profissão é antiga, é abençoada. Aleluia. Glória a Deus. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Verso a seguir, por favor. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a visão que nós temos do Senhor vai determinar o quanto nós iremos desfrutar da sua paternidade. Se o teu entendimento é de um Deus que cobra de algo que Ele não te dá, você nunca vai poder desfrutar. Você nunca vai poder desfrutar do Senhor. Infelizmente, Deus é bom. Não tenha uma visão errada a respeito do seu Pai. Amém? Então, há uma verdade da nova aliança. Equipa de louvor, por favor. Há uma verdade da nova aliança. João 10:10 precisa ser claro para nós. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem vem trazer perda, quem vem trazer roubo, quem vem trazer choro, amargura, dor, tristeza e todas essas outras coisas que se possam negativamente nomear, não é? Não é ação de Deus. Deus não é o autor. Eu quero encerrar com os irmãos, não é? Lembrando aos irmãos, quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, lá em Belém, não é? Os magos enganaram o rei Herodes. Disseram que iriam voltar para falar para ele onde é que encontraram o menino. Mas eles, avisados em visão pelo Senhor, seguiram outro caminho. E passou tempo, não é? Mas Herodes, ao se aperceber que foi enganado, ele envia os seus soldados naquela região e manda matar todas as crianças dos 2 anos para baixo. Todo mundo, tudo quanto é criança, foi morto. Foram dias horríveis, não é? Isaías, o profeta, ele declara que havia uma mulher em Ramá que chorava, 700 anos antes, profecia, não é? Que chorava, porque foi desfilhada. Mataram todos os seus filhos. Mas imagina-se naqueles dias que estava todo mundo a chorar porque seus filhos foram mortos. Aparecesse um profeta e esse profeta dissesse: não chorem, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você acha que isso seria suficiente num dia de perda de filhos? No dia que nós perdemos os nossos filhos, você aparece aqui para dizer que Deus nos deu um filho. Profeta, você está a brincar com a nossa cara? Provavelmente seria essa a reação. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que quem é barulhento é Satanás. As obras de Satanás são barulhentas. As obras de Satanás é que causam choro, tristeza. Mas ainda assim o Senhor trabalha em nosso favor. Amém?
Senhor trabalha em seu favor. Ele tem planos de paz a vosso respeito. Ele não veio para que você tenha uma vida mais ou menos. Ele veio para te dar uma vida em abundância. Então comece a desejar coisas maiores da parte de Deus. Tem como desligar tudo só para não. Fecha o canal. Marta, pai. Fica em pé. Jesus não disse que não teríamos dias difíceis. Mas Ele não disse que você tem que viver uma vida difícil. Tem dias de luta, tem dias de choro. A palavra fala que existem esses dias. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. E não sendo suficiente os 70, 80, 90 anos que você possa viver nessa terra, Ele te garante vida eterna. No lugar onde não haverá choro, não haverá dor. É assim que Ele prometeu. Então, não é o Senhor que tira. Não é o Senhor que toma. Jó apenas não sabia. Você agora sabe. Qual seria então a verdade completa nesse versículo? O Senhor deu. O diabo roubou. Deus me deu a alegria. O Senhor deu. O diabo tomou.